Olá, eu sou Daniela Schmid, editora assistente da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil. Somos a edição brasileira da principal publicação global sobre inovação social e nossa missão é promover, informar e inspirar o campo da inovação social com o que há de melhor em pesquisa e conhecimento baseado na prática. Este é o podcast CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto, uma série com 6 episódios sobre empreendedores que estão criando soluções inovadoras para reduzir desigualdades e transformar vidas por meio do acesso a conhecimento e a serviços financeiros. Esta série é um oferecimento do TD Impacta, uma iniciativa criada pelo Programa Tesouro Direto em parceria com a B3 e com execução da Artemisia. Aqui vamos contar histórias que mostram como acelerar o avanço de soluções de impacto positivo no Brasil. Nosso foco serão as inovações que passaram pelo TD Impacta. A primeira edição do programa ofereceu apoio especializado e acesso a capital não reembolsável para negócios com soluções em educação financeira, educação profissionalizante, educação inclusiva e soluções socioambientais. Hoje nós vamos conversar sobre o papel dos negócios de impacto na redução das desigualdades no Brasil e sobre a importância de construir um ecossistema de impacto mais diverso e inclusivo. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, nós estamos aqui com Jorge Afonso Ferreira, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Artemisia, que é uma organização pioneira no apoio a negócios de impacto no Brasil. E também estamos com a Dina Prates, que é empreendedora, fundadora e CEO da Ujamatec, uma startup que democratiza a educação financeira e que começou se dedicando a um público formado principalmente por mulheres e por pessoas negras. Muito obrigada, Dina e Jorge, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, Daniela. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Legal, gente. Nós que agradecemos a presença de vocês. E para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria primeiro conversar um pouquinho com a Dina, conhecer um pouco mais a história da Dina. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como nasceu a Ujamatec e qual o problema que você queria resolver quando você fundou a empresa. Ótimo. Então, como que a Ujamaa nasce, né? A Ujamaa nasce, acho que de um desafio que também foi pessoal. Eu sou moradora, eu fui durante muitos anos moradora da cidade de Porto Alegre, né? De uma região periférica, e eu fui criada pela minha mãe num contexto em que a gente nunca acessou nenhum tipo de conhecimento de educação financeira. O conhecimento que ela tinha era muito mais de gerir as coisas, os poucos recursos que ela tinha, dentro de um lugar muito mais de escassez, assim. E quando eu entrei na universidade, eu me deparei com um cenário completamente diferente, em que as pessoas falavam muito sobre finanças. Eu entrei na contabilidade, nas ciências contábeis e na administração. As pessoas falavam muito de finanças, falavam de investimentos, e eu não tinha menor ideia do que elas estavam falando e o quanto que esse assunto era muito distante da onde eu vinha. E uma das coisas que me pegou muito foi que, numa aula sobre estatística, um professor ele explicava sobre até os investimentos do Tesouro Direto, ele falava de Tesouro Selic, enfim, na época. E eu fiquei pensando que aquilo era muito distante, que não fazia sentido ele estar falando aquilo, porque como que eu voltava para a minha realidade e as pessoas estavam muito no contexto de preciso pagar conta, preciso pagar dívida, preciso lidar com uma realidade que eu tenho muito pouco recurso para pensar em investir. E eu achava que aquilo não era possível para mim. Então, durante esse percurso acadêmico e depois profissional, eu comecei a entender que esse assunto, na verdade, ele era tão importante para mim quanto para qualquer outro aluno que tivesse dentro da universidade ali, mas também quando eu acessei o mercado de trabalho, entender que os primeiros acessos a recursos que eu tive, eu acabei me endividando, porque eu também não tinha conhecimento de educação financeira, né? Eu achei uma planilha antiga esses dias que o meu cheque especial estava lá adicionado na minha renda, gente. E essa é a realidade de muitas pessoas que não sabem o que significa um cheque especial, um cartão de crédito, como acessa tudo isso. Enfim. E aí, a partir de a construção de um curso de educação financeira
para a minha comunidade, que foi um projeto assim, bem específico no final da minha graduação, eu comecei a perceber que isso tinha muita demanda. E esse curso ele foi tomando uma proporção muito maior do que eu imaginava, porque as pessoas que fizeram o curso, né, elas diziam, Dina, tem de novo? Como é que eu faço para acessar isso? Onde que eu busco mais informação? E a gente começou a criar primeiras consultorias. Então, eu comecei a trabalhar muito com educação financeira, muito a partir dessa perspectiva de entregar educação financeira para pessoas periféricas, pessoas negras, que nunca tinham acessado esse conhecimento e que muitas vezes não acessavam a partir de uma linguagem que conseguisse representar a realidade delas. E a Aljama nasce muito depois dessa experiência de trabalhar anos com conteúdo de educação financeira, de como a gente dá escalabilidade para isso, né? Legal, Dina, obrigada por compartilhar com a gente sobre esse início da Aljamatec. E eu queria te perguntar um pouquinho também sobre o significado desse nome, o Jamatec, porque ele está ligado também a essa ideia de comunidade, né, que foi onde tudo começou. Então, como ele se conecta com a sua trajetória e com a proposta do negócio? O Jama é uma palavra, isso, primeiro que essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Por que que a startup se chama o Jamatec? E aí as pessoas dizem, nossa, mas tu acha que isso se mantém? Como que vocês veem isso no futuro? O Jama é uma palavra em Swahili, e para além que significa família e comunidade, mas para além de ser uma palavra, ela também, o Jama foi um sistema político econômico construído por Julius Nyerere na Tanzânia. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a perspectiva de trazer a educação financeira a partir de um outro diálogo, de uma outra perspectiva, eu encontrei, né, a história do Julius Nyerere, encontrei os estudos que aprofundavam o conceito de Ujamaa, e dentro do contexto da Tanzânia, esse sistema político-econômico ele não conseguiu resolver necessariamente os problemas econômicos do país, mas ele conseguiu erradicar o analfabetismo dentro da Tanzânia e sempre trabalhou um senso de pertencimento comunitário, uma perspectiva em que as pessoas precisavam entender a importância das relações econômicas coletivas e como elas eram importantes dentro desse processo, como elas contribuíam entre si e como a educação financeira ela é transversal dentro de tudo isso, né? Como não só a educação financeira, mas como a educação é transversal dentro de tudo isso. E eu comecei a me inspirar, né, a partir disso, como um conceito, não só como um conceito, mas também como um propósito. Muito bacana essa história desse conceito, e eu gostaria de saber um pouquinho também como ele se traduz na metodologia que a Aljamatec desenvolveu e também como essa metodologia se diferencia de outras soluções de educação financeira que já estavam disponíveis aí no mercado. Eu sempre gosto de salientar, porque isso é um ponto que surge muito para nós, Dina, qual é o diferencial, né, da metodologia? Quando eu saí da administração das ciências contábeis, né, finalizei a faculdade, eu fiz o mestrado sobre trajetórias de empreendedoras negras em Porto Alegre, né? E um dos desafios da minha pesquisa era entender não só como elas chegaram no empreendedorismo, mas também como elas se relacionavam com dinheiro, né, na organização dos seus recursos. E um ponto que eu comecei a aprofundar a partir dos meus estudos, né, era que, para além da gente falar sobre essa organização individual, tinha as organizações coletivas, mas a gente precisava dar pilares para o que a gente estava construindo enquanto metodologia, enquanto produção de conhecimento. E aí eu comecei a entender que a metodologia, ela tinha 3 pilares principais, né? Que é a gente falar sobre a comunidade, sobre os recursos e os sonhos. E como isso se traduz na prática e constrói essa diferenciação de mercado. A gente percebeu que, primeiro, não adiantava falar só sobre guardar dinheiro, investir, mas dentro dessa construção metodológica, a gente precisava ensinar as pessoas a construir uma visão de longo prazo. Então, uma das coisas que está sempre dentro do nosso conteúdo, né, na reflexão que a gente faz sobre o pilar de sonhos, em qualquer conteúdo, se a gente vai falar sobre endividamento, sobre investimentos, sobre controle financeiro, sobre planejamento, independente de qual seja o tema dentro da educação financeira, a gente sempre vai trazer um conteúdo que traga a perspectiva de longo prazo e que essa pessoa consiga definir objetivos e sonhos dentro disso.
E aí, no pilar da relação da comunidade, a gente foi traduzindo isso em termos de metodologia, fazendo com que as pessoas tivessem consciência de si e uma consciência também do coletivo, qual é a comunidade que ela está inserida. E como que a gente faz isso na prática, né? Quando a gente trata sobre o assunto de educação financeira, sempre atravessa o assunto de consumo. Então, a temática de consumo, ela ia ser sempre traduzida com elementos em que a gente conseguisse fazer com que o usuário, ele olhasse para o cotidiano dele e ele trouxesse elementos para esse aprendizado. E na perspectiva dos recursos, em todo o conteúdo, sempre colocar e agregar ferramentas práticas que fizessem sentido para o público que está acessando, e não necessariamente ferramentas generalistas, né? Então, a gente tem uma prática de todo o conhecimento que é produzido dentro da Ujama, a gente tem, primeiro, sempre profissionais, né? Pessoas profissionais, pessoas educadoras de diferentes origens para conseguir validar esse conhecimento. A gente sempre vai aprofundando as nossas pesquisas, os nossos estudos para entender qual é a realidade, para além de olhar a realidade no contexto só do número ali, nível de endividamento, investimento, mas a realidade social das pessoas, e trazer essa iniciativa toda sempre de uma forma acessível, porque no mercado as práticas, elas dizem que tem um termo acessível, mas a maior parte do conteúdo acaba muitas vezes não sendo traduzido numa linguagem que está aplicada à realidade do usuário. Está traduzido da forma como eu acho, mas não necessariamente de acordo com o perfil. Então, foram conexões que a gente foi trazendo para que isso realmente se diferenciasse. E as pessoas chegassem no final da trilha e falassem, nossa, como que eu aprendi sobre dívidas? E eu nem imaginava que existiam todos esses recursos. Eu nem imaginava que eu podia sonhar mesmo sendo uma pessoa endividada, ou mesmo sendo uma pessoa que agora está começando a aprender sobre educação financeira. Então, é um cuidado que a gente foi construindo ao longo do tempo dentro da metodologia, e hoje trabalhando também na formação de novas educadoras financeiras, mas também com esses mesmos pilares para fazer a distribuição de conhecimento e produção de conteúdo. Legal, Dina. E vocês também usam a tecnologia, né, como uma ferramenta importante para democratizar o acesso à educação financeira, né? Vocês usam inteligência artificial, canais digitais também para personalizar o aprendizado. Você pode falar um pouquinho mais sobre a Ujaminha, o chatbot de vocês, como ele ajuda a democratizar o acesso à educação financeira? Sim, a Ujaminha, ela foi, na verdade, ela surgiu dentro do TD Impacta também. Isso é importante a gente salientar. Quando a gente começou a construir as trilhas educacionais através do WhatsApp, teve a primeira experiência de colocar uma trilha dentro do WhatsApp, a gente percebeu que faltava alguma coisa, né? Que era uma conexão da pessoa que estava ali trocando e acompanhando, fazendo conteúdo, em que como que a gente trazia uma linguagem que ela fosse quase literalmente um diálogo, né? Que a gente estivesse conversando. E aí, dentro disso, a gente falou assim, por que a gente não desenha, né, uma personagem? Por que a gente não dá uma vida para ela, né? Cria uma narrativa, uma história para ela e coloca isso dentro da trilha, para que ao mesmo tempo que ela traz o conteúdo para o usuário, ela possa em algum momento dizer, eu também já passei por isso, né? Eu também já tive esses desafios, mas está tudo bem, é possível a gente pensar em alternativas e trazer as alternativas através do conhecimento. E a gente tinha um desafio ao usar a inteligência artificial, porque quando a gente está falando de diferentes tipos de inteligência artificial, a gente está falando que a gente precisa dar contexto para essa inteligência. Então, tem muita inteligência artificial no mercado que as pessoas usam, colocam algum conteúdo de educação financeira e, no final, ela sai recomendando para as pessoas guardar 30% do que elas ganham. E a gente não queria que a Ujaminha fizesse isso. A gente queria que a Ujaminha, ela, em algum momento, se o usuário chegasse dentro do final da trilha, e habilitasse a possibilidade do módulo Tira Dúvidas, que a pessoa pudesse pegar orientações e ela fizesse realmente mais perguntas para o usuário, mas trabalhasse numa perspectiva ainda da educação financeira comunitária. Então, a gente começou a criar muitos documentos, muitos materiais para construir esse cérebro da Ujaminha e personificar literalmente ela, assim, né? Desenhar, a gente foi desenhando ela. Inicialmente tinha uma carinha um pouco mais infantil, e aí as pessoas, nossa, mas é uma educação financeira para crianças? A gente falou, tá, então a gente tem um aprendizado aqui.
né, precisa mudar um pouco a forma como ela se porta e como ela vai demonstrar as informações ali para o usuário. E aí a gente foi mudando um pouco da jornada dela, né? Mudando um pouco da narrativa, fazendo esses ajustes. Mas dentro da inteligência artificial, a gente foi criando uma estratégia muito importante, que para além do contexto para a inteligência artificial, a gente tinha que criar a nossa estratégia que, na prática, a gente consegue sempre implementar, que era o diagnóstico financeiro. Então, ela precisa ler o perfil do usuário, entender quem é esse usuário inicialmente, a gente introduzir perguntas para ela, para que a pessoa responda, qual é o seu perfil de consumo, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa consumista, eu sou uma pessoa que não sabe qual é o meu perfil de consumo, eu nunca investi, eu sou uma pessoa sou uma mulher, sou uma pessoa negra, qual é o meu contexto, né? Tenho filho, não tenho? Então, em cada trilha que a gente foi construindo, dentro da jornada desses diferentes públicos que fomos desenhando como pilares iniciais do conteúdo, a gente foi criando perguntas diferentes para esse diagnóstico financeiro acontecer. Legal, Dina. E além desse diferencial da tecnologia, da metodologia, vocês também têm um foco muito claro em determinados públicos, né? Públicos que não estavam sendo atendidos pelas soluções que já estavam disponíveis no mercado, como mulheres, pessoas negras, pessoas de baixa renda. Você pode me contar um pouquinho por que vocês decidiram priorizar esses públicos e também como o negócio impacta especialmente essas pessoas? Sim, a gente resolveu priorizar esse público por dois motivos, assim, né? Primeiro, os desafios de acesso, em que muitas vezes as soluções de educação financeira elas não conversam com pessoas de baixa renda, não conversam com mulheres e com pessoas negras, por vários estigmas que foram sendo construídos socialmente ao longo da história, assim, né? Sobre a percepção de como foi a escravização dos povos africanos no Brasil, a herança que a gente carrega até hoje, como mulheres são vistas no lugar de consumistas e não no lugar de pessoas que muitas vezes lidam com recursos escassos, que ganham muito menos dentro do mercado. E quando a gente vai falar de mulheres negras ganhando um terço do que homens brancos, no geral, na mesma posição, recebem, como que elas lidam com dinheiro, que é uma forma completamente diferente do que eu construir um discurso único. E tem uma perspectiva que a gente fincou, assim, né, e bateu o pé até hoje para construir, que a gente trabalha com públicos que são socialmente minorizados, mas, na verdade, nós somos a maioria. A maior parte da população do Brasil é autodeclarada enquanto pessoas negras, pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Quando a gente traz essa perspectiva, a gente está falando que, mesmo que eu construa um discurso em que eu priorizo grupos que foram minorizados socialmente, eu impacto ainda mais de 50% da população, né? Eu consigo fazer com que públicos que não são direcionados, ainda também entendam esse conteúdo. Então, quando as pessoas falam assim, mas da Ujama é para todo mundo, e vem um time de mulheres negras, né, que hoje nosso time é composto majoritariamente por pessoas negras e principalmente por mulheres negras, as pessoas falam, mas vocês fazem educação financeira só para pessoas negras? Não, a gente faz priorizando este público e principalmente trazendo a perspectiva de que todo mundo vai entender o que a gente está dizendo, se a gente não parte de um discurso único, né? Já dizia a Chimamanda, né, os perigos de uma história única, mas entender que a gente tem diversas histórias e trajetórias dentro disso, assim, então é literalmente inverter um pouco a ótica. Legal, Dina, faz super sentido mesmo isso que você está me explicando. E você tem alguma história de transformação concreta na vida de pessoas que fizeram uso da tecnologia e da metodologia da Ujamatec? Alguma história que tenha te marcado, que você possa compartilhar com a gente? Um caso que é mais recente, que a gente está acompanhando, a gente lançou ano passado um projeto que chama Saindo do Sufoco, e ele era um projeto que era voltado para pessoas que estavam endividadas e que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? E esse projeto ele tinha um objetivo inicialmente só de ofertar a consultoria financeira para as pessoas, e as pessoas recebiam a consultoria financeira e depois não recebiam mais, né, nada. E a gente falou assim, não,
quem sabe a gente conecta o Jaminha, né, as trilhas educacionais por dentro desse conteúdo que essa pessoa está acessando, para que ela possa aprofundar o conhecimento e ter mais ferramentas. E aí a gente chegou na Thaís, né, que é uma das pessoas que foi atingida pelo projeto, que foi impactada pelo projeto, recebeu o primeiro acompanhamento de consultoria e passou pela trilha educacional. E quando ela passou, finalizou a trilha, ela diz assim, ela tinha um desafio de reorganização das dívidas, e na trilha especificamente a gente conseguiu colocar mais ferramentas de como ela poderia buscar caminhos ali para além do conhecimento inicial que ela já tinha recebido, como ela conseguia realmente, de fato, ir lá e negociar as dívidas. E ela traz um relato muito gratificante para nós, né? Depois que ela passou pela ferramenta, passou pelo projeto, dizendo o quanto que ela conseguiu achar os caminhos para reorganizar, conseguiu reduzir o endividamento que ela vinha enfrentando a partir de todos os desafios que teve no pós-enchente, e principalmente já realizar alguns objetivos, assim, né? De conseguir conquistar algumas coisas dentro da casa a partir das coisas que ela tinha perdido. Isso, assim, literalmente não tem preço, assim, quando a gente escuta histórias como essa, como a da Thaís, e do Patreon também, que foi atingido pelo projeto, que passou pela trilha educacional e conseguiu reorganizar as dívidas e voltar, assim. Então, são cases que a gente fica muito feliz, assim, de conseguir entender que as pessoas usaram realmente as ferramentas e o conhecimento que passaram, que elas receberam, para realmente aplicar dentro do contexto dela. Sem dúvida, Dina. Realmente é muito inspirador ouvir essas histórias e perceber o impacto que uma solução como a de vocês consegue causar. Então, Jorge, eu queria trazer você para a conversa porque você também faz parte dessa transformação por conta do seu trabalho na Artemisia, que acompanha de perto a jornada de negócios como a Aljamatec. Aqui na CIR Brasil, a gente sabe que a Artemisia é referência em apoiar empreendedores de impacto há mais de 20 anos. E a partir da sua trajetória na Artemisia, o que você considera essencial para que negócios de impacto como o Jamatec consigam prosperar no Brasil? Legal, Daniela. Bom, acho que primeiro tem alguns pré-requisitos mais básicos do próprio empreendedor, assim, e do negócio. Então, acho que como qualquer empreendedor, né, precisa ter muita resiliência, foco e muitas vezes até mais para desenvolver um negócio de impacto. Como a Dina, né, compreender profundamente o problema e estar engajado assim profundamente com o problema que o negócio busca resolver. E a gente também vê que é bastante importante preparação para acessar capital, né, para conseguir eventualmente escalar o negócio. E para isso, o time também precisa também ter um viés para negócio para além do impacto. Mas dito isso, o ecossistema precisa colaborar também junto, né? Então, os investidores, principalmente, é bem importante que eles tenham um capital paciente, né? Que eles estejam dispostos a investir um capital mais paciente, né? Que tem mais tolerância a risco, que eventualmente ele pode esperar um retorno mais baixo e que ele não tenha tanta pressa. As empresas também têm um baita de um papel, né? A quantidade de compras que as empresas fazem, né? Elas poderiam muito bem comprar de negócios de impacto e ter mais flexibilidade em prazo de pagamento, eventualmente flexibilidade para como essas empresas que estão começando a se cadastrarem para serem fornecedoras. As dinamizadoras também têm um baita de um papel, como é o caso da Artemisia, né? Então, a gente tenta ajudar na preparação e na assistência técnica desses negócios, mas a gente também tenta alavancar as nossas redes para a gente poder articular em prol do crescimento desse negócio, né? Então, a gente tenta fazer conexões de qualidade para esses negócios, tentar acessarem clientes, investidores, especialistas do campo. E eu acho que, por fim, o governo, né? O governo, principalmente para saúde e educação, também pode ser um baita de um cliente, né, para esses negócios de impacto. E hoje já existem muitos instrumentos jurídicos que permitem que o governo dialogue cada vez mais com inovação, mas o que a gente percebe é que os instrumentos estão aí, mas ainda falta uma cultura, falta capacitação de como o gestor público de fato consegue, né, ter um diálogo com inovações e eventualmente também ser mais tolerante a risco.
Então, acho que esses são alguns aspectos assim que são importantes para o negócio de impacto conseguir escalar, principalmente. E como você vê a evolução desse ecossistema de impacto nos últimos anos no Brasil? E o que você acha que ainda está travado, que poderia evoluir melhor, que ainda precisa, avançar para a gente ter um ecossistema que funcione melhor? Legal. Bom, acho que nos últimos 20 anos, assim, de forma bastante geral, a gente partiu de um ecossistema quase inexistente para um ecossistema hoje que é bastante maduro. Claro que tem nuances aí, se a gente for meio que qualificar um pouco entrar um pouco mais nos detalhes, tem bastante nuance, mas de forma geral, eu acho que essa é a trajetória. Então, para materializar um pouco, de 2003 para 2013, então, em 10 anos, mais ou menos 70 milhões de dólares tinham sido investidos em negócios de impacto. E agora, em 2021, o último dado que a gente tem é que tem mais ou menos 3 bilhões de dólares em ativos sob gestão em impacto. Grande parte disso, né, é por causa do investimento em prol do clima, mas também tem bastante coisa para educação, saúde, etc. Então, eu acho que isso meio, né, mostra bem como é que é essa trajetória. Claro que nesses 20 anos o desenvolvimento do ecossistema inteiro melhorou, então investidores institucionais, né, mais dinamizadoras como a Artemisia, negócios de impacto mais bem preparados e mais negócios também, e existe mais consciência em geral, né, da importância da gente institucionalizar, né, esse tipo de pensamento. Inclusive políticas públicas, enfim. E eu acho que a Artemisia, né, a Artemisia tem 20 anos, vai completar 20 anos em dezembro, ela acompanhou bastante esse movimento, né, então a gente começou em 2005, nos anos 2000, né, acelerando o ecossistema, então a gente buscou fomentar muito desse ecossistema, então era realmente tentar dar visibilidade que, olha, isto é um conceito, e esse conceito ele consegue ser escalado e ser usado para resolver problemas estruturais da sociedade. E aí, aos poucos, a gente foi se posicionando, tentando buscar apoiar os negócios de impacto em si, que é muito de onde a gente está hoje. E eu acho que o que falta escalar isso, né? Então, hoje a gente ainda está com, com muitos desses atores, né, entendendo já os conceitos, entendendo a importância, mas ainda falta destravar algumas coisas para como a gente, de fato, consegue escalar o impacto. E aí sair de uma lógica de programas, projetos e impacto mais territorial para uma coisa, né, uma escala de Estado, nacional e assim por diante. E aí, né, o governo tem um papel muito importante, as grandes empresas têm um papel muito importante, os investidores têm um papel muito importante. Então, o investimento de impacto ele é uma fração minúscula assim do investimento total que acontece no Brasil, né? Então, ainda tem muita coisa que precisa caminhar, mas a gente vem numa tendência positiva, assim, eu diria. Legal. E foi justamente para fortalecer esse ecossistema, endereçar alguns dos desafios que você comentou com a gente, que nasceu o TD Impacta, né? O programa que conecta o Tesouro Direto, a B3 e a Artemisia. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como nasceu o TD Impacta e o que motivou essa parceria com o Tesouro Direto e a B3. Legal. Bom, acho que o objetivo geral assim do programa é como é que a gente incentiva brasileiros a gerarem renda e pouparem, né? Então, como a Dina trouxe um pouco na fala dela, hoje mais ou menos quase 80% dos brasileiros estão endividados e 30% inadimplentes. Então, e a gente sabe a importância que a poupança para a prosperidade, né, para a mobilidade social. Então, hoje não só a gente não poupa, como a gente tem a maioria dos brasileiros endividados. Então, acho que
e além disso, acho que tem alguns agravantes do problema, né, que é, por exemplo, as bets, juro alto, inflação, isso tudo acho que, né, deixa o problema cada vez maior. Então é muito um alinhamento entre a gente, o TD e a B3, da gente compartilhar, né, essa agenda de querer buscar resolver esse problema, né? Claro que para o Tesouro e para a B3 essa é uma agenda, né, mais que prioritária, e a gente aqui na Artemisia também tem isso como uma das nossas agendas de impacto. Então, em conversa com eles, a gente buscou desenhar um programa que tentasse, né, tanto fomentar o ecossistema, os negócios de impacto, mas também apoiar negócios mais maduros que já estão fazendo alguma diferença nesse sentido. Então, acho que esse alinhamento de incentivo assim, é o que nos aproximou. Uma característica bem interessante do TD Impacta é o fato dele atender negócios em diferentes estágios de maturidade, né? Na última edição, vocês, como parte do TD Impacta, apoiaram 40 negócios de impacto, né? Essa parceria com a B3, o Tesouro Direto e a Artemisia, e foram negócios que estavam desde os estágios iniciais até aqueles que estavam já mais adiantados em momento de aceleração e até alguns que já estavam preparados para trabalhar com grandes empresas em projetos de inovação aberta. Né? Então, eu queria saber um pouquinho como que foi essa estrutura, né, que contemplou diferentes estágios de maturidade das iniciativas e quais alterações foram feitas para essa segunda edição do programa que está em curso no momento. Legal. Pois foi uma visão bastante ambiciosa, assim, porque, de fato, um negócio que está começando e um negócio que está nos primeiros anos de operação, e aí essa última categoria, que são negócios que já estão um pouco mais bem estruturados, cada um deles, né, tem necessidades bastante distintas e um nível de acompanhamento aqui da nossa parte é diferente, né? A nossa profundidade é diferente para cada um deles. Então, acho que a Artemisia, assim, por fazer isso há muito, muito tempo, existe uma certa fluência, assim, aqui dentro de como fazer isso, mas tem alguns princípios, assim, que a gente busca seguir aqui dentro. A primeira coisa é a simplicidade, então a gente tenta realmente focar naquilo que é essencial do apoio, a gente tenta ser leve nesse apoio, a gente tem uma mentalidade muito de que menos é mais. Tem certas coisas que a gente não vai conseguir fazer e tudo bem, vamos ver qual que é o foco, né, e vamos focar só nisso. Então, acho que essa mentalidade está muito distribuída aqui no time. A segunda coisa né, todos os negócios eles tinham uma meta muito clara, e uma meta factível, assim, versus tanto dinheiro que eles receberam como o prazo que eles tinham para desembolsar esse dinheiro. Então, a gente gerenciava a meta, né? Isso também simplificava bastante a gestão. Tem uma terceira coisa que é accountability, que é basicamente responsabilidade, que é do empreendedor. Assim, a gente realmente coroa o empreendedor como o responsável pelo desenvolvimento dele no programa. O programa vai ser tão bom quanto o engajamento desse empreendedor no programa. A gente tenta articular o dinheiro, né, tenta dar assistência técnica, mas a gente é um apoio, ele precisa realmente ser o protagonista, né? Depois, tecnologia, então cada vez mais a gente está se apoiando em tecnologia para a gente conseguir acolher essa escala, inclusive essa diversidade, né? A tecnologia hoje em dia, né, ela consegue, com tecnologias de prateleira, né, ela consegue ajudar bastante nessa gestão. E aí, por fim, e é o mais importante, assim, são pessoas. Então, a gente tinha as pessoas certas, assim, nos lugares certos, né? Então, para cada uma desses três estágios de negócio, tinham pessoas com competências distintas, com um ferramental distinto para apoiar cada um dos negócios. E, eventualmente, nem tudo está, né, num processo super bem desenhado, mas você tendo a pessoa ali certa, ela vai saber corrigir rota e ter aquela flexibilidade para quando tem alguma customização sendo necessária ali. A gente tenta, né, dar grandes guias para deixar a pessoa também tomar decisão, assim,
de quando tem alguma surpresa no processo, né, para ela não ficar muito engessadinha, assim, do que ela precisa fazer para dar o apoio que ela precisa dar. Então, acho que foi um pouco isso. E para a segunda edição, que está em curso no momento, vocês fizeram alguma alteração? Fizemos. Acho que para essa segunda edição, a gente aprendeu bastante na primeira, né? E na verdade isso é um pouco de uma regra, assim, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, né? Todo negócio que está no seu início, ele carrega muito mais risco do que um negócio que está já maduro, né? Então, muito pela agenda que a gente tem agora para esse próximo ciclo, a gente buscou apoiar agora negócios muito mais maduros que conseguem trazer muito mais evidência de suas soluções, do impacto de suas soluções, para que, de fato, a gente consiga dar visibilidade para o poder que essas soluções têm, né? Então, o ciclo 1, ele realmente cumpre mais de uma agenda, né? Existe uma agenda de fomento a negócios de impacto e isso precisa ser feito, né? Porque a gente precisa fomentar os negócios que virão, né, nos próximos 5, 10 anos. Esse fomento ele acontece assim mesmo. Mas a gente também precisa dar visibilidade para quem já consegue evidenciar impacto, porque é esse tipo de visibilidade que a gente traz cada vez mais pessoas para essa missão, né? Eu acho que essa visibilidade provando que, olha, um negócio ele pode fazer dinheiro e, ao mesmo tempo, ele pode ajudar o Brasil, a gente consegue convencer mais e mais pessoas a participarem desse movimento. É muito interessante saber sobre esses bastidores do programa, né, sobre os detalhes e as escolhas que foram feitas no desenho do TD Impacta. E, Dina, como uma das empreendedoras contempladas, eu queria também ouvir de você um pouquinho sobre como foi vivenciar esse programa na prática e que tipo de apoio concreto o programa ofereceu para o Jamatec. Como foi essa participação? Daniela, participar do TD, a gente brinca, né, que foi um momento muito intenso, mas foi um divisor de águas, assim, no trajeto da Ujama. E eu acho que o programa, na prática, assim, para além do apoio do impulso com o recurso financeiro, que nos permitiu fazer investimentos em estrutura, desenvolver time, melhorar a nossa solução, pensar mais estrategicamente, e eu acho que um ponto é ter fôlego para pensar estrategicamente. Isso é um ponto muito desafiador para negócios de impacto, porque a gente tem que gerar impacto ao mesmo tempo que você tem que pagar boletos. E às vezes essa conta não fecha, né? E sim, a gente sempre teve a dimensão de que a gente tem um time e a gente tem os nossos boletos não tem uma outra alternativa, né? Nós, diferente de muitas pessoas que iniciam a sua startup ou iniciam construindo seus projetos com recursos financeiros, essa não é a nossa realidade. Então, a gente precisava continuar operando a nossa startup, os nossos produtos, rodando serviços, coisas que a gente já fazia anteriormente para continuar gerando caixa. Então, ter essa possibilidade, esse impulso financeiro, nos trouxe a possibilidade de realmente conseguir desenvolver internamente com mais tempo, com mais fôlego. E dentro do TD Impacta, vocês tiveram também a oportunidade de desenvolver uma nova frente de atuação, né, voltada para clientes corporativos, que a gente chama de B2B, ou business to business, né, ou seja, o negócio que é feito ali de uma empresa para outra. E você pode contar um pouquinho para a gente sobre o que exatamente vocês desenvolveram pensando nesse cliente corporativo e como isso mudou a forma da Ujamatec de atuar, de negociar? Como foi isso? Boa. A gente tinha quando a gente chegou no TD, a gente tinha esse desafio de olhar para o mercado B2B, e se conectar com as empresas, entendendo como que a gente leva e demonstra a nossa proposta de valor e esse diferencial que a Ujama construía no conhecimento, e ao mesmo tempo continuava mantendo o impacto e ganhava dinheiro com isso, né? E um dos desafios que foi proposto, assim, logo de cara para a gente, era, gurias, vocês precisam entender melhor o mercado, porque as informações que vocês têm são informações muito relevantes,
mas vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês com o público. E eu sei que, e depois do TD eu aprendi que vai ser um eterno looping, né? A gente vai estar sempre aprofundando dentro do mercado e conversando, entendendo diferentes frentes. Mas esse desafio foi de, primeiro, entender quem era realmente o público que a gente ia conversar, quando a gente está falando de empresas, porque a gente trazer ainda dentro de uma perspectiva muito genérica. O nosso impulso inicial era conversar com fintechs e com instituições financeiras, focando principalmente nas fintechs por uma mudança de regulamentação que tinha acontecido na época, e a gente realmente foi para a rua, chamamos várias empresas para conversar, falamos que a gente estava passando pelo processo da experiência do TD, começamos a construir essa relação de parceria, entender o que a gente precisava apresentar, com quem realmente a gente estava conversando, quem eram as pessoas decisoras, e se fazia realmente sentido. E um dos pontos de aprendizado foi a gente precisa construir hipóteses, mas a gente precisa voltar e validar. Bom, essas hipóteses, elas realmente foram respondidas, né? O que a gente tinha como visão inicial, ele se concretizou a partir dessas conversas que a gente teve, e a gente foi mudando muito o nosso discurso de apresentação. Então, a gente foi construindo material de comercial, a gente rodou um piloto, né, de chamar uma pessoa para ajudar a gente dentro dessa prospecção, dentro dessas conversas, durante o período do programa. Conseguimos fechar parcerias, conseguimos fechar negócios durante essa jornada de aprendizado, muito com essa mudança de discurso e como a gente se conectava, porque a gente foi entendendo também que não adiantava a gente utilizar os mesmos métodos ou as mesmas formas que a gente tinha para falar com o usuário final, porque era uma outra construção, e também a relação com o tempo, né, de negociação. Conversar com o B2B, a gente leva muito mais tempo para amadurecer a relação, a gente vai ter realmente muito mais impacto financeiro, a receita vai ser diferente, mas a gente ainda tinha a construção muito de trabalhar para o projeto e ter o desafio de como a gente modelava isso e olhava para construir isso para uma receita recorrente. A gente ainda não resolveu todos os nossos desafios, né, de olhar para frente do B2B, a gente continua no processo, mas permitiu que a gente, esse ano, conseguisse rodar campanhas de divulgação, enfim, né, e conseguisse gerar cadência de e-mails, por exemplo, a partir de todos os aprendizados que a gente teve durante o programa no início e depois com as mudanças do nosso produto, como a gente comunicava para o público B2B. E mais do que isso, né, quais eram as pessoas dentro do público B2B que a gente estaria dialogando. A gente foi mudando ao longo do tempo e ainda estamos mudando, mas eu acho que tivemos bons resultados aí e de projetos que estão rodando agora, né? A partir dessa primeira experiência de conhecimento, assim. E o que você acha que ainda falta para que empreendedores de grupos subrepresentados, como pessoas negras ou de territórios periféricos, tenham mais acesso a oportunidades dentro do ecossistema de impacto? Bom, essa é a pergunta de milhões, né? Porque tem muitas coisas que faltam para a gente conseguir acessar as oportunidades. Tem esses dias eu estava vendo uma palestra e a pessoa que estava falando sobre acesso a oportunidades para pessoas, para grupos subrepresentados, ela dizia que tem muitas oportunidades, mas as pessoas não acessam, não estão ali, né? E aí eu me questionei, mas por que as pessoas acham que a gente realmente não está conseguindo acessar as oportunidades que existem dentro do mercado, né? Apesar, são poucas, elas existem, tem algumas, mas por que muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar? O primeiro ponto são a forma como essas oportunidades elas estão sendo anunciadas, muitas vezes. As pessoas não sentem que essas ferramentas são realmente para elas, ou elas têm uma linguagem completamente distante da realidade de quem está trabalhando com negócios de impacto. Então, muitas vezes eu não consigo me enquadrar ali no que está sendo dito ou na forma como aquela oportunidade está sendo anunciada. Então, por si só, eu já me distancio daquilo e isso aconteceu com a gente. Tinha gente que mandava oportunidades para a gente dizer assim, nossa, isso aqui é a cara de vocês.
E eu li, eu falava assim, nossa, isso aqui não faz sentido para nós, né? Não faz sentido para o que a gente está construindo. E aí, conversando com outras pessoas, não, Dina, quem sabe olha dessa forma. Dina, olha isso aqui, essa linha aqui desse edital, isso aqui se encaixa. Então, isso é uma possibilidade, é uma oportunidade para vocês. Então, a linguagem, como essas oportunidades, elas estão sendo anunciadas, elas também precisam ser revistas. O outro ponto é, muitas vezes, você gera oportunidades sem recursos financeiros. E aí a gente espera que um empreendedor de impacto, ele fique 10, 12 meses dentro de um programa, 6 meses dentro de um programa, dedicando todas as horas possíveis e inimagináveis do dia dele, sendo que a gente ainda tem que fazer as entregas do programa, fazer todas as outras coisas, construir o projeto, pagar boletos, e aí a oportunidade não tem acesso a nenhum recurso financeiro. Será que realmente essa oportunidade ela vai realmente conseguir impactar, ou as pessoas vão desistir no meio do caminho, como muitas vezes acontece? Então, muitas vezes ter oportunidades que tenham acesso a algum recurso financeiro, e a gente não está falando aqui de necessariamente só milhares de reais, né, como muitas vezes as pessoas elas imaginam. A gente está falando às vezes de um pouco de recurso que já consegue impulsionar negócios que estão trabalhando com impacto de pessoas e de grupos subrepresentados, assim. E um último ponto eu traria, que é a falta de representatividade e até a nossa relação com a nossa própria autoestima mesmo, assim, né? Se eu não me vejo, né, muitas vezes dentro desses espaços, eu vou continuar acreditando nessa história que foi construída historicamente para nós, que aquele espaço não é para mim, que essa oportunidade não é para mim. Então, uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente começou a olhar alguns programas, e especificamente no programa do TD, era a comunicação. Tem pessoas negras sendo anunciadas, né? Literalmente, uma coisa muito básica, que parece muito básica para muita gente, mas não é. Quando a gente coloca uma pessoa negra dentro de um programa, quando a gente coloca num anúncio e diz, olha, existem pessoas negras que fizeram parte desse programa, a gente está dizendo para o mundo e para muitas outras pessoas que esse espaço também é para você. A gente não está dizendo que esse espaço vai ser fácil, e é diferente, a gente precisa diferenciar isso, mas a gente está dizendo que é possível. E essa questão, né, Dina, sobre representatividade e acesso, me fez lembrar um dado interessante do TD Impacta, que 75% dos selecionados da primeira edição tinham pelo menos algum marcador de diversidade, de gênero, de raça ou de região. E aí eu queria trazer o Jorge de volta para a conversa para perguntar, Jorge, a diversidade ela foi um critério complementar nessa seleção de empreendedores que participaram do programa? Foi sim. Não foi um critério eliminatório, mas a gente intencionalmente, nos programas, a gente tenta montar um grupo de selecionados diverso. Isso é um fio condutor, né? Muitas vezes alguns programas, né, dependendo do tema do programa ou do financiador, tende a ser um critério eliminatório. Nesse caso não era, mas a gente, em Artemisa, tem essa intenção, porque diversidade é uma alavanca de inovação, né? Não existe inovação também sem diversidade. Eu acho que, para além disso, deixa o grupo muito mais interessante, né? As trocas são mais interessantes, tem muito mais insight, as trocas ficam mais ricas. Então, com certeza, teve esse direcionamento. Queria entender também com o Jorge, né, qual visão você tem sobre os caminhos que o ecossistema de impacto brasileiro precisa percorrer para ser de fato mais diverso e inclusivo nos próximos anos. Bom, para além de tudo que a Dina falou, que dou voz aqui, e acho que, né, essa é uma resposta bastante complexa, mas, de forma geral, eu acho que a gente precisa sair da narrativa para ir para coisas mais estruturais, né, e intencionais. Então, acho que financiamento direcionado, né, para programas que são voltados para públicos subrepresentados, então com dinheiro disponível e não reembolsável, fortalecer dinamizadoras locais, né, e ter mais dinamizadoras locais também pode ajudar. E aí, repetir muito o que a Dina falou, né? A gente precisa de casos também, precisa dar visibilidade para casos, né?
Isso acho que reforça assim, a narrativa e acho que traz mais gente assim, para o movimento, como eu tinha falado antes. Legal. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio. Eu estou muito contente com tudo que eu escutei aqui de vocês e eu queria propor um exercício de imaginar o futuro, imaginar assim daqui a 3 ou 5 anos. Começando pelo Jorge, eu queria saber, na sua visão, Jorge, que aprendizados dessa experiência com TD Impacta você espera que possa inspirar outros atores, como investidores, governos e empresas, aqui, né, olhando para o futuro dos próximos 3 ou 5 anos. Legal, Daniela. É, eu acho que realmente a gente precisa cada vez mais ter programas, iniciativas multissetoriais. Então, onde esses diferentes atores estão colaborando em prol da resolução de um problema, né? Então, todos esses atores que você trouxe, investidor, governo, empresa, dinamizador, o próprio empreendedor, seria legal que cada vez mais os arranjos fossem amarrados, né, entre essas partes desde o começo, né, e todos com um incentivo alinhado, porque realmente, se uma dessas partes está tentando escalar uma tecnologia, uma inovação sozinha, vai ser bem difícil. Então, eu acho que o TD ele já é um passo para isso, né? Então, a gente estava com o Tesouro e com a B3, mas ainda acho que faltam outros atores assim a serem engajados nesse caso, por exemplo, um território de aplicação para soluções poderem ter um espaço de teste, né, para eles poderem rodar suas inovações. Tudo isso ajuda a gerar evidência e aprendizado da inovação para eventualmente ajudar com o próximo passo dela. Dina, e na sua perspectiva, quais são os próximos passos da Ujamatec? Onde você gostaria de ver o seu negócio daqui a 5 anos? Daniela, nós temos muitos sonhos de princesas, como a gente diz aqui, mas nas próximas etapas, assim, o nosso foco é conseguir, primeiro, desenvolver um pouco mais algumas coisas dentro de melhoria de produto, conseguir encontrar o nosso PMF, assim, que a gente ainda tem uns desafios de conseguir validar melhor isso e dar mais, ter mais indícios de escalabilidade, trazer mais tração para o Jama e futuramente, assim, eu tenho uma perspectiva de que a gente consiga atingir, assim, né, de 3 a 5 anos, assim, a gente fala no mínimo 60% do território nacional. E o que significa esse 60% do território nacional, né? Grande parte das iniciativas de educação financeira, elas contam o nível de impacto dela só pela quantidade de pessoas atingidas, mas sem entender as diferenças que a gente tem dentro do território brasileiro e as multiculturas, né? E multiculturas financeiras que temos dentro do nosso território. Então, um dos objetivos da Ujama é que a gente consiga trazer essa multiculturalidade financeira para dentro da startup e consiga realmente atingir pessoas em diferentes estados, não só falando de capitais, mas literalmente municípios que não acessam muitas vezes e não são atingidos por grandes tecnologias. E um ponto é a gente continuar mantendo dentro da Ujama essa perspectiva da educação financeira comunitária, com um time mais robusto, né, mantendo essa diversidade que a gente tem de pessoas negras contratadas e trazendo mais lideranças e construindo o nosso indicador de letramento financeiro, que é uma das coisas que a gente tem discutido muito internamente, assim. No Brasil, a gente tem algumas pesquisas falando sobre isso, mas a gente quer dar uma outra cara para quando a gente constrói o conceito de letramento financeiro, como que isso é feito e como a gente consegue realmente ter indicadores nítidos, né, para mensurar isso dentro do país, assim, e com o impacto da nossa solução. Então, são vários sonhos, vários objetivos, mas ontem a gente passou por uma mentoria da mentoria do Sasaki, e ele falou algo em torno de o empreendedorismo é literalmente uma tela branca para a gente construir, né? Então, a gente pode realmente construir várias possibilidades.
E dentro da UJAMA a gente diz isso, todo dia é uma folha nova para a gente desenhar, e ela continua, né, literalmente construindo essa história, né? Então, muitas coisas que a gente quer para o futuro, mas a gente está no caminho aí de gerar mais impacto. Legal, vocês deixam a gente com esperança e também com expectativa sobre o que vem por aí. O que nós ouvimos hoje na voz do Jorge e da Dina reforça a missão da CIR Brasil, que é de disseminar histórias e conhecimentos que inspiram a transformação social. A Ujamatec e o TD Impacta nos mostram que a inclusão financeira vai muito além do acesso a produtos bancários. Ela passa por educação, representatividade e pela construção de um ecossistema que reconheça e valorize a diversidade como força motriz da inovação social. Quando empreendedores como a Dina têm acesso a recursos, mentoria e redes de apoio, o impacto se multiplica e alcança exatamente quem mais precisa. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Jorge Afonso Ferreira, gerente de desenvolvimento de negócios da Artemisia, e também a Dina Prates, fundadora e CEO da Ujamatec, por compartilharem suas experiências e conhecimentos conosco hoje. Foi uma conversa muito inspiradora e também gostaria de agradecer à Artemisia, ao Tesouro Nacional e à B3, que viabilizaram, a realização desse podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar onde estiver ouvindo ou compartilhe com alguém que possa se interessar por essa conversa. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes sobre negócios de impacto e transformação social. A série CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto é uma produção da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil, com oferecimento do TD Impacta, uma iniciativa criada pelo Programa Tesouro Direto em parceria com a B3 e com execução da Artemisia. O roteiro dos episódios é de Carolina de Assis e Jaqueline Laflufa. A edição de som e a identidade sonora são de Lopes FX Estúdios e Audiovisual. E a coordenação geral é de Carolina Martinez. Eu sou Daniela Schmid e nós nos encontramos no próximo episódio do CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto. Até lá!